Bem, irmãos, nós estamos de volta com aqui no blog O Profeta da Bíblia, já que no outro vídeo nós vimos se a lei foi abolida ou não, só recapitulando. Mateus 5, 17 a 19, não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio ou i, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então existe um dos mandamentos, que é o quarto mandamento. No vídeo anterior nós falamos que Jesus cumpriu, Jesus guardou os mandamentos de Deus. E nós podemos então provar agora que existe um dos mandamentos, que é o quarto mandamento, onde há muitas polêmicas com respeito a esse assunto, o assunto do sábado. E a pergunta é: qual dia devemos guardar? O que Deus disse a respeito deste assunto? Existem então pessoas perguntando por que não guardar o sábado. Veja então algumas passagens a respeito desse assunto. Primeiro está lá em Lucas 23, verso 54 até o verso 56. Era o dia de preparação, ia começar o sábado. Isso foi depois da morte de Jesus. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram então o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam então especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. O verso 56. Então, se Jesus tivesse feito alguma mudança, ele teria dito ainda em vida. Isso não aconteceu nem antes da sua morte, nem depois da sua morte. Se nós entendermos aqui o verso de Mateus 5, 17 e 19, que Jesus veio destruir a lei, as mulheres então teriam entendido que não precisava mais guardar o sábado. Então nós entendemos aqui que Jesus não fez essa mudança, muito pelo contrário, ele guardou, ele cumpriu, guardando então a lei. E um dos versos mais fortes está aqui em Hebreus, no capítulo 4, de 1 a 12. Lembrando que o capítulo 3 de Hebreus fala do povo de Israel que andou pelo deserto, e muitos ficaram pelo deserto, só apenas 2 chegaram daquela geração que saíram do Egito, apenas 2 chegaram até a Canaã, a terra prometida, que Deus então havia prometido ao seu povo. Então muitos falharam, muitos ficaram pelo deserto. O capítulo 3 de Hebreus fala então desses momentos. Muitos ficaram para trás por causa da desobediência. Então aqui o capítulo 4 de Hebreus fala da entrada no descanso de Deus lá na nova Canaã. Nós chamamos de a Nova Jerusalém, né, que Deus tem preparado. Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. E esse lugar que Cristo está preparando é o nosso lar, a nossa casa. Então o capítulo 4 fala exatamente disso. E muitos poderão ficar para trás, assim como ficaram muitos israelitas, por causa da desobediência. E o interessante é que o capítulo 4 de Hebreus trata do assunto sobre o sétimo dia. Portanto, tendo-nos deixado, o capítulo 4, verso 1, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, portanto, não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. O verso 3. Porque a nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim: do sétimo dia descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu descanso, ou seja, os desobedientes,
Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então, esses que não entraram no descanso do sábado, do sétimo dia, assim como Deus entrou, lá no início, lá quando ele terminou de construir, então, os céus e a terra, ele abençoou o dia sétimo e o santificou. E alguns, e muitos, na verdade, do povo de Israel, que ficaram pelo deserto, no capítulo 3 de Hebreus está escrito parte dessa história, e também no Antigo Testamento, de que muitos ficaram pelo deserto, apenas 2, Josué e Caleb, entraram então em Canaã. Então aqui o verso 7 continua: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, depois de tanto tempo, como antes fora dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Um repouso sabático. Olha só, se referindo então ao sétimo dia, ao sábado do Senhor Deus de Israel. Então Josué não falou de outro dia, e hoje muitos estão endurecendo os corações, não dando ouvido à palavra do Senhor, que fala com respeito a esse assunto. O verso 10 diz aí: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então muitos hoje endurecem os seus corações e não entram no descanso sabático do povo de Deus, que Deus preparou para o seu povo. E por causa da sua desobediência não entrarão na Canaã, na cidade onde Deus está preparando casas, preparando lugar para nós morarmos com Ele para todo sempre. Diz as Escrituras: assim o Senhor Jesus falou que voltaria e nos levaria para Ele, para que possamos estar com Ele para todo sempre. O verso 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então muitas pessoas serão deixadas para trás. Muitos, como diz em Apocalipse, os perdidos como a areia do mar. Eles endureceram seus corações e não deram ouvidos à palavra do Senhor quando diz para entrar principalmente no seu descanso, o descanso sabático. Então nós temos muitas evidências de que Deus está com o seu povo. Muitos se perderão, como alguns dos israelitas, por causa da desobediência. Muitos ficaram pelo deserto, morreram em desobediência, com certeza não estarão na eternidade com Deus. E nós temos outros comentários, como já fizemos no estudo anterior, no vídeo anterior, em 1 João 2, 3 a 16. E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Porque aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou, andar como Cristo andou, seguir os seus passos e andar conforme a palavra de Deus. Aqueles que dizem fazer milagres, fazer outras coisas, muitas outras coisas mais, dirão naquele dia para Jesus: Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome? E Jesus vai falar o quê? Ele vai olhar e dizer: olha, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês não guardaram os meus mandamentos. Vocês não obedeceram. Vocês eram como Caim. Caim não obedeceu e Deus não aceitou a sua oferta. E muitos se perderão por causa da desobediência, como nós vimos logo atrás em Hebreus no capítulo 4. Está claro que muitos, por causa da desobediência, não entrarão na nova Canaã, na terra preparada por Deus para os seus filhos. Então isso é muito sério. E olha quem que o dragão persegue. Olha quem que o dragão persegue. Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher, mulher quer dizer igreja,
A mulher em Apocalipse simboliza igreja. E foi fazer guerra aos demais dos filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, hoje, existe uma ira tremenda de Satanás contra os que guardam os mandamentos de Deus. Hoje, muitos atacam a lei de Deus. E Satanás aplaude essas pessoas que fazem isso. Muitos pastores designados para salvar almas estão atacando a lei de Deus, rejeitando, ensinando que não se deve mais guardar os mandamentos de Deus, principalmente o sábado. E esses prestarão conta. O dragão não irou-se contra eles, irou-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mantêm o testemunho de Jesus. Então isso é muito importante, isso é muito sério para a vida das pessoas. E aqui o verso 12 de Apocalipse 14 diz também: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então é muito claro o livro de Apocalipse, quando então fala daqueles que foram perseguidos por causa dos mandamentos de Deus e não atacam a lei de Deus, muito pelo contrário, pregam, serão considerados grandes no reino dos céus, como nós vimos lá em Mateus 5,19. Aqueles que observam os seus mandamentos e ensinam as outras pessoas serão considerados grandes. Os que fazem ao contrário serão considerados pequenos, ou seja, eles não entrarão no reino dos céus. Então aqui é muito claro o que a palavra de Deus diz com respeito a isso. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. O Gênesis 2, verso 1 a 3. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Deus então santificou, ele abençoou, descansou. 3 coisas importantes: abençoou Deus o dia 7º, ele santificou o dia 7º e nele descansou. Não existe essa de que eu posso escolher segunda-feira, terça-feira, qualquer dia. Não existe. Deus separou esse dia para que o seu povo possa adorá-lo. Aqui no 4º mandamento, então, em Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque muitos iriam esquecer. Por isso Deus diz aqui: lembra-te, não te esqueças. E o sinal que nós temos entre Deus e o seu povo é exatamente o 4º mandamento. Ele diz aqui em Ezequiel 20, verso 12 e também verso 20: demais lhes dei também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Olha, nós sabemos que aquele que é obediente tem a marca de Deus. E aquele que, ao contrário, Deus não o reconhece. E o verso 20: santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Olha quão importante é essa palavra. Quão importante o que Deus disse. Porque nos últimos momentos da vida, aqui, desse pecado, nesse mundo de pecado, haverá um grande sinal. E nós sabemos que o sinal que identifica o povo de Deus é o sábado, porque o domingo está despontando para ser o sinal daqueles que desobedecem e atacam a lei de Deus. Então nós cremos que o sinal recebido na testa, que quer dizer entendimento, na fronte, e na mão direita, que quer dizer trabalho, esse sinal, os que guardam o sábado, observam, aceitam, então receberão o selo de Deus em suas mentes, em sua mente, em sua fronte. Os que aceitam o domingo e trabalham no sábado, esses receberão então o sinal da besta, já que o domingo é um sinal de autoridade do poder da besta. Então nós entendemos que o sábado, o mandamento do sábado, o 4º mandamento, ele está escrito aqui dessa forma. Ele está aqui: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós conhecemos muito bem o que Deus fez. E veja que aqui estão as características do selo de Deus no 4º mandamento. Então Deus fez os céus e a terra. Quando um rei, em algum lugar, ele tem o seu anel, o seu selo, ali naquele selo representa o lugar onde ele é rei, o lugar onde ele domina, o que ele fez. Naquele selo representa isso. Então os anéis, os selos dos reis, significavam então essas coisas. Quando um rei selava uma carta com o seu anel, então ali aquele anel, aquele selo representa o seu reino e tudo que ele fez. Então o 4º mandamento nós chamamos de selo de Deus, porque aqui diz tudo que Deus fez aqui. Por 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o abençoou. Então nós temos aqui o selo de um Deus, de um rei poderoso, o rei eterno, criador de todas as coisas. Então não há dúvida de que o sábado é o selo de Deus, portanto ser perseguido pelo mundo que não gosta dos mandamentos de Deus. E o mais importante, se Deus é digno de confiança, ele não muda. O que está escrito aqui em Malaquias 3, 6 a 7. Deus não muda, pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sim, Deus não muda. Ele é o nosso Deus, digno de honra e de confiança. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem o seu selo, e o selo dele é o sábado. O santo sábado, o 4º mandamento, onde tem as características do selo de um rei. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo. Amém.